tecido muscular é composto majoritariamente por músculos, os quais são compostos por células musculares. Os músculos permitem a movimentação do corpo através da sua contração e relaxamento, os quais ocorrem de forma mecânica ou de forma química. Sob esse aspecto, existem três principais tipos de músculo, os quais serão destacados de maneira que sua fisiologia seja priorizada no nosso trabalho. São eles os músculos estriado liso, músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. Nesse sentido, é importante destacar que os músculos precisam de muita energia para que gerem esse movimento. Por isso, cada um deles possui o seu próprio nervo, o qual é responsável por estimular a sua contração e relaxamento, a sua própria artéria e a sua própria veia para a alimentação. Sendo assim, para facilitar o entendimento, modularizamos o estudo dos músculos em várias pequenas partes, as quais são a miofibrila, que é a menor unidade do músculo, as fibras musculares, as mitocôndrias, o sarcolema, os quais são envolvidos pelo fascículo e formam em si o músculo que contrai e relaxa. Os músculos também podem ser divididos em endomísio, perimísio ou epimísio. Para que ocorra a movimentação dos músculos, é necessário a ação das proteínas, as quais mudam de forma quando algo se liga a elas, e essa ligação faz com que ocorra a movimentação dos músculos. Nesse prisma, as principais proteínas a serem destacadas no nosso trabalho são a actina e a miosina, sendo que a actina aparece sob a forma de filamentos finos, enquanto a miosina é representada por filamentos mais grossos. Elas apresentam uma alta afinidade eletrônica, estabelecendo ligações estáveis, o que recebe o nome de ponte cruzada. Ambos os filamentos se organizam de tal forma que os finos podem se deslizar sobre os grossos, encurtando as miofibrilas, o que leva à contração das células musculares. Ademais, as mitocôndrias presentes nos músculos são responsáveis por produzir o ATP, o qual é usado pelo retículo sarcoplasmático para armazenar íons de cálcio. Desse modo, quando um neurônio motor manda um sinal para as células daquela região, ocorre uma liberação de acetilcolina, a qual funciona como um potencial de ação. Quando esse potencial de ação passa pelos túbulos T, as proteínas actina e miosina são acionadas e a miosina consegue puxar a actina. Vamos falar agora sobre o tecido muscular liso ou tecido muscular visceral. A localização do tecido muscular visceral ou liso, ele é encontrado nas paredes internas dos órgãos ocos, ou seja, as veias, sistema digestório, algumas partes do sistema respiratório e sistema reprodutor. Ok? Vamos entrar agora em um tópico das funções, né, desse tecido liso no trato digestivo. Para o sistema digestivo, ele faz os movimentos peristálticos, ele ajuda os movimentos peristálticos, que é o movimento que leva o alimento ingerido para o nosso estômago. Para o sistema respiratório, ele faz a broncoconstrição e a broncodilatação. Continuando, nas veias, ele faz a vasoconstrição e a vasodilatação. E temos em representação em azul, né, no circulado azul no desenho, como seria, né, esses tecidos viscerais ou tecidos lisos. E só para notar uma coisa, o tecido liso não é o estriado, ok? São totalmente diferentes. E também eles têm uma grande diferença entre o tamanho dos espaços entre as junções dele. E o tamanho dessas junções, eles dependem do tipo do tecido muscular liso, né, ou visceral, ok? E também eles são considerados involuntários, ou seja, você não controla quando você vai fazer, por exemplo, um movimento peristáltico para levar o alimento que você ingeriu para o seu estômago. Falar um pouco sobre o músculo cardíaco.
o músculo cardíaco ele é desenvolvido no mesoderma e ele é originado das células do tubo cardíaco primitivo, certo? Temos uma comparação do músculo esquelético e do cardíaco. E o músculo cardíaco, como o nome já induz, ele só é encontrado no coração, certo? Com os batimentos sincronizados e automáticos do coração, ele acaba se tornando uma bomba de óxido de sangue para o corpo. E só para constar também, o músculo cardíaco, ele é involuntário, ou seja, ele faz os seus batimentos, as suas contrações automaticamente. Eu irei falar sobre os músculos esqueléticos. O músculo esquelético ele está sobre os ossos do animal e também sobre todo o seu corpo, desde a sua região cranial até a sua região caudal, da sua região dorsal até a sua região ventral, permitindo a ele uma movimentação animal e uma proteção também, por estar sobre todo o corpo do animal. Aqui é notório perceber que o músculo esquelético ele é bem diferenciado dos outros dois tipos de músculo, pois ele se apresenta em fibras maiores e mais alongadas, permitindo assim a contração e, por consequente, a movimentação. Nessa imagem aqui é notória a diferenciação dos músculos em grupos. Aqui a gente tem os músculos da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, dos membros superiores e os membros inferiores. Aqui dos músculos da cabeça, eles são basicamente para a expressão facial e do pescoço para a sua movimentação. Por exemplo, você quer movimentar a cabeça para um lado, para o outro, isso depende dos músculos do pescoço. E você quer, por exemplo, você está feliz, você vai expressar o sorriso, que significa felicidade para você. No caso dos músculos dos braços e das mãos, que são os membros superiores, eles são músculos mais precisos e também mais delicados, pois, por exemplo, você precisa pegar um objeto que é bem delicado e você não quer quebrá-lo, você precisa desse tipo de músculo, que ele é bem mais preciso para não ocorrer ou tipo, quebrar na sua mão outra coisa. Já os músculos das pernas em relação aos músculos dos braços são bem mais fortes e maiores, pois eles são necessários para o equilíbrio do corpo e também para a movimentação, pois ele precisa sustentar o piso do corpo e ainda assim, por exemplo, você andar e correr. Aqui também é uma notória em outros animais, o que eu disse no início, que o músculo esquelético ele está cobrindo todo o animal, fazendo assim a proteção e a movimentação. No caso aqui um suíno e aqui uma ave. E como eu disse, como ele está coberto por todos os animais eles são utilizados para um abate e produção de carne. E nessa questão entra o rigor mortis, que ele é muito importante, pois ele é o que ocorre a transformação de músculo em carne, pois assim, por reações bioquímicas, ocorre essa transformação. Primeiramente, no abate do animal, ocorre a sua morte, né? E depois a sua sangria. Nessa sangria, não haverá mais o carregamento de oxigênio via sangue para os músculos. O que antes era o metabolismo aeróbio, que fazia a glicólise e produção de ATP via glicose presente nos músculos, não haverá mais. Já agora, como não há oxigênio, haverá um metabolismo anaeróbio, levando assim a produção de ácido lático e menos ATP. Essa quantidade menor de ATP leva por exemplo, quando o animal é abatido e ele continua se movimentando, é esse restante de ATP que leva. Já esse ácido lático leva o decaimento do pH e leva assim a transformação de músculo em carne. Esse decaimento de pH também leva à rigidez do músculo. Aqui é um exemplo, né? A gente pode ver um bovino que antes estava no pasto e depois transforma em carne, em peças que depois você pode comprar no açougue e no supermercado.